noite, Natal, boa noite, Brasil. Que o nosso Deus de Israel proteja, esteja sempre abençoando você e sua família, sua casa. Shalom para todos neste período de guerras, mas precisamos saudar o povo de Deus com shalom, que é a saudação do povo de Deus. Noite de quinta-feira, quinta do direito. Você sabe, já há vários anos, todas as quintas-feiras, eu juntamente com o advogado renomado, doutor Marcílio Mesquita, entrevistamos advogados, juízes, juristas, desembargadores, todos os temas inerentes à área do direito. E hoje eu vou bater um papo pela primeira vez com a doutora Priscila Franco. Ela é professora de Direito do Trabalho e também especialista em Direito Processual. O currículo é vasto, não vou nem ler aqui, porque senão eu vou perder o programa todinho. E hoje ela vai falar tudo sobre trabalho digital, focado no tema uma nova faceta no trabalho infantil. Que sabemos hoje que tem crianças, adolescentes trabalhando, ganhando dinheiro com o trabalho digital nas mídias sociais. É válido? É permitido? Não é? O que é que a legislação brasileira tem a falar sobre isso? Então, já eu com o doutor Marcílio Mesquita vamos tirar as dúvidas com a doutora Priscila Franco. Tá bom? Hoje é quinta-feira, esse é o melhor da noite, que eu falo todos os dias. Programa alegre, um programa de entretenimento, um programa onde eu tento passar o conhecimento. Um bom conhecimento para você, telespectador. Conhecimento é tudo. Conhecimento é poder. Em potencial. Você precisa implementar, passar esse conhecimento para as pessoas. Conhecimento é poder em potencial. Se você tem um conhecimento, se você tem a biblioteca britânica na sua cabeça e você não transmite para alguém, então está perdendo tempo. Então você tem que passar este conhecimento para as pessoas. Então, o melhor da noite, nós tentamos passar um pouco das boas informações, um pouco do nosso conhecimento para você, telespectador. Na terça-feira, o nosso querido Tomás Andi falando tudo sobre a naturopatia, sobre a boa alimentação, a verdadeira alimentação. Existem produtos industrializados, produtos alimentícios, existe a verdadeira alimentação. Eu falo aqui sempre que você é o que a sua comida comeu. É verdade. Você é o que a sua comida comeu. Se, infelizmente, o boi ou a vaca que você comprou essa carne no supermercado, ela não comeu um bom alimento, esse alimento que ela não comeu, como por exemplo, os agrotóxicos que estão aí nas lavouras, esse agrotóxico passa para você. Pesticida. Hoje a legislação mudou o nome. Não agrotóxicos, porque o agrotóxico vinha do agro, o agronegócio. Hoje chama-se pesticidas. Então você é o que a sua comida comeu. Foi feito um estudo recentemente nos Estados Unidos com em mais de 20 restaurantes. E, pasmem, em carnes servidas naqueles restaurantes nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Fizeram uma pesquisa e a ciência mostrou, através do carbono, que aquela carne um dia foi milho. Olha só, aquela carne que os americanos comeram dentro dessa pesquisa que fizeram em Nova York, especialmente em Nova York, através do carbono, um dia aquela carne foi milho. Então, cuidado com o que você ingere. Se você tem seu animalzinho, você dá qualquer tipo de comida para o seu cãozinho, para o seu gatinho, só dá uma ração balanceada, analisa a procedência da ração. E você que vale mais do que seu cãozinho, do que seu gatinho. Tá bom? Então este é o melhor da noite. Passamos conhecimento e a verdadeira informação.
Quero mandar um abraço para esse casal top, o advogado das galáxias, doutor Geraldo Filho, esteve aqui semana passada no Melhor da Noite, sua esposa Neide, doutora Neide, casal maravilhoso, que Deus abençoe a todos. Lembrando que no segundo bloco eu vou bater um papo, eu juntamente com o doutor Marcílio Mesquita, com a doutora Priscila Franco, advogada e professora de Direito do Trabalho também, e vai falar tudo sobre trabalho digital, uma nova faceta no trabalho infantil. Então já já nós vamos tirar nossas dúvidas e outros assuntos também pertinentes, inerentes a essa área, tá bom? Quero mandar um abraço para você do Oeste, você da Central, você do Agreste, você que todos os dias está sintonizado no Melhor da Noite. Mandar um abraço para Dona Aparecida, moradora de Potilândia. Anteontem eu estava no supermercado com minha esposa e ela me deu um abraço. Batalha, eu gosto demais de você, das suas palavras, das suas mensagens, ela, sua família, todos ligados no Melhor da Noite. É muito importante isso, é muito bacana. Eu só tenho que agradecer ao Eterno, ao Deus de Israel e à sua audiência. Por todos os dias está sintonizada e está sintonizado no nosso programa. Até porque, como eu falo sempre, levamos alto astral, levamos otimismo, levamos prosperidade. Passamos a verdadeira informação. Queremos o seu melhor, defendendo o pobre. É o único programa de televisão que tem coragem de defender o pobre. Nada contra o rico, eu falo isso sempre. Mas o rico tem como se defender. O rico tem plano de saúde. O rico, o filho estuda em escolas privadas, que não tem greve. O rico, quando está doente, vai para uma clínica, vai para o hospital, é bem tratado. O pobre vai para uma UPA, é maltratado. Por isso que nós defendemos o pequeno. O rico tem segurança, o pobre não tem. O rico mora em condomínio fechado, o pobre não tem. Nada contra o rico. Até porque eu falo sempre, o segredo não é você acabar com a riqueza. Não é fazer com que quem ganha 15 passe a ganhar 1.500. Não, é fazer com que quem ganha 1.500 passe a ganhar 15. Este é o nosso objetivo. Falando a verdade e sem hipocrisia. Tem gente que quer acabar com a riqueza. Quem gera riqueza no Brasil é a classe empresarial. Não é o governo é um predador. O governo é um predador em todas as esferas. O que é um predador? É um ser que destrói um outro ser violentamente. Batalha, você está lendo alguma coisa? Nada, aqui é só de cabeça. Que são as informações, é a meta que eu tenho todos os meses em ler 10 livros por mês. Que você tenha também esse hábito. É um hábito meu há muitos anos. Não são 3 nem 4, não, são 10. Para ter um bom conhecimento e passar uma verdadeira informação para você. Então tem um hábito de acordar cedo, de estudar. Eu acordo 4h30 da manhã, vou ler, vou estudar. Depois academia, depois resolver as coisas, universidade. À tarde gravando o Melhor da Noite. Até porque o universo está em movimento. Se você está parado, você está contra o universo. Organize a sua casa. A sua casa, a forma que a sua casa está agora é o reflexo de como está a sua mente. Se sua casa está desorganizada, bagunçada, suja, é porque sua mente está embaraçada, desorganizada, suja. Organize a sua casa, organize a sua vida. Feng Shui é uma técnica milenar chinesa, onde mostra e prova que uma casa limpa, tudo no lugar, independente de ser casa rica, ou casa humilde, ou casebre, mas é muito bonito você entrar numa casa. A pior coisa do mundo é você entrar numa casa e a pessoa falar, não repare a bagunça não. Eu não tive tempo. Tempo você teve. Você não teve, foi energia de organizar a sua casa. Tá bom? Então esse é o Melhor da Noite, falando sempre a verdade. Sem delongas, eu vou correndo um pequeno intervalo e na sequência, eu juntamente com o doutor Marcílio Mesquita, hoje é Quinta do Direito, vamos bater um papo com a doutora Priscila Franco, professora de Direito do Trabalho e também que vai falar tudo sobre uma nova faceta no trabalho infantil. 2 minutos, não sai daí.
produtos, tão natural quanto tirar a fruta do pé e com aquela cremosidade que não pode faltar. Easterbom, qualidade que surpreende. Nessa terra de gente bonita e abençoada, Marisol, amor e alegria, imadora e gelada. Uma marca que foi construída com muito suor. É com Dori que eu vou, assim é muito melhor. É com Dori que eu vou, mais sabor, mais frescor. É com Dori que eu vou. Anos de aniversário da Nacional Store. Venha comemorar super ofertas com a gente. Colchão pneumático somente R$ 290. Cama hospitalar 4 movimentos por 1.880. Estetoscópio Litmenol por 899. Tênis portátil por 177,54. Cadeira de rodas a partir de 529. Nacional Store, Avenida Interventor Mário Câmara 2661. De volta com o melhor da noite, Quinta do Direito, e como eu falei, já está comigo aqui, juntamente com o doutor Marcílio, a nossa convidada, que o doutor Marcílio já é tradição, já é praxe, fazer as honras da casa, como diz aquele adágio popular, e vai apresentar a nossa entrevistada para vocês. Doutor Marcílio, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, e por favor, apresenta aqui para os nossos telespectadores a nossa querida doutora Priscila Franco. Boa noite. Boa noite, Batalha, cujo sobrenome é Hora Extra. Boa noite especial aos nossos telespectadores. Na Quinta do Direito, sempre trazendo a boa informação. Como a gente costuma dizer, que para você no seu dia a dia tome as melhores decisões, as decisões mais seguras, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. E hoje aqui nós vamos falar com a doutora Priscila França, advogada há 10 anos, um pouco mais de 10 anos de atuação. Desculpa, doutora Priscila Franco. Vamos tratar sobre direito do trabalho, o trabalho infantil. Doutora Priscila, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é uma honra estar aqui no meio de vocês. Doutora Priscila, hoje está chamando de novas facetas do trabalho infantil. Esse trabalho infantil que ele é possível aqui no Brasil, não é possível, tem alguma exceção? Como nossas crianças devem ser melhor conduzidas nesse campo trabalho? Então, quando a gente fala de trabalho infantil e até mesmo de exploração infantil, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é aquela criança, muitas vezes na agricultura, né, em uma condição insalubre, e que às vezes os pais, né, os genitores, não têm uma condição financeira interessante para propor uma dignidade como aquela criança merece. Então, essa é a primeira imagem, o primeiro cenário que a gente tem traçado quando a gente pensa no tema. Contudo, nessa nova década, principalmente da pandemia para cá, a gente viu um novo desdobramento desse trabalho, que é o trabalho por meio digital. E aí o feeling da questão é compreender onde é uma brincadeira infantil, onde é um trabalho infantil e quando há a questão da exploração infantil. Tudo isso pelo meio digital. Agora, doutora, eu tenho visto que os próprios adolescentes, eles têm o prazer em fazer esses trabalhos, são como jogos, que para eles também são uma diversão. E em uma situação dessa, onde não é os pais que pedem, exigem que os filhos façam esse tipo de trabalho, eles mesmos estão fazendo, talvez até sem um consentimento
dos pais. Como resolver essa situação? Bem, não tem como a gente fugir dessa realidade, tendo em vista que as crianças e os adolescentes de hoje em dia, eles já nascem com o tablet na mão, com o iPhone, né, com as câmeras digitais. Então, isso é uma realidade que a gente não tem como voltar atrás, retroceder a essa questão. Contudo, precisamos ficar atentos, porque existe uma diferença, e essa diferença, não só os pais devem ficar atentos, mas a sociedade como um todo e também as instituições jurídicas. É bem certo que esses adolescentes vão ter esse acesso digital cada vez mais cedo e, às vezes, sem a própria autorização dos pais, eles vão ali para frente da câmera, né, conseguem aqueles likes que, para eles, é aquela alegria daquele momento, faz parte do oba-oba da juventude. Mas o que a gente precisa entender é até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é uma brincadeira meramente da juventude, tendo que preservar o direito do esquecimento, porque imagina uma criança de 10 anos, posta um vídeo e ela com 30 anos, ela totalmente contra aquilo que ela falou quando não tinha uma certa maturidade. Então, os pais precisam ficar atentos, o poder público também, para essas questões. Doutora Priscila, é dever do Estado e uma responsabilidade dos pais ou responsáveis cuidar da educação dos filhos, das crianças, né? Nesse caso, quando os pais ou os responsáveis por aquela criança, por aquele adolescente, começa a perceber que está havendo uma extrapolação entre uma diversão, uma brincadeira de criança, uma brincadeira de adolescente, e já está desvirtuando aquela criança, ela não quer mais cumprir com suas tarefas escolares, não quer mais ter um lazer de rua ou com amigos. E quando os pais notam isso, percebem isso, que medidas a serem adotadas? Como eles melhor devem proceder? Incentivar para profissionalizar e organizar a vida daquela criança, daquele adolescente, ou tentar coibir? Então, os pais, eles são detentores do poder familiar. Então, eles têm a autoridade, a competência de fazer com que os filhos, né, gere aquela obediência no sentido de abolir aquela situação quando está numa situação caótica e não está saudável. Note que no primeiro exemplo que eu citei no início da minha fala, quando eu falei das crianças lá da agricultura, eu falei que aqueles pais não têm uma condição financeira favorável. Já quando a gente trata do meio digital, a gente vê o contrário, famílias que têm um poder aquisitivo, às vezes interessante. Note que existem hoje cursos de YouTube, e esses cursos de YouTube não costumam ser baratos, são feitos por profissionais do marketing, com alguns jornalistas. Então, essas crianças, quando se utilizam dessa ferramenta, é porque eles têm um iPhone na mão, que note que o valor de um iPhone, às vezes, custa o salário mínimo de um trabalhador normal no Brasil de 12 meses, ou seja, aquele rendimento que um pai de família tem durante o ano, às vezes custa um iPhone e aquela criança tem aquele mecanismo na sua mão. Então, essa é a grande diferença do cenário onde está aquela criança, do primeiro exemplo para esse segundo. Doutor, e a legislação? O que a legislação hoje diz a respeito disso? Então, a legislação, ela é muito clara, né? A nossa Constituição Federal, bem como a nossa CLT, ela é totalmente contra o trabalho infantil, salvo, né, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Ocorre que existe também uma outra exceção, que é também o trabalho artístico. E esse artístico também pode ser expandido para as relações, para os trabalhos do YouTube. Contudo, nessa situação, deve haver um alvará, uma autorização judicial. Quando não se tem uma autorização judicial e quando a criança está sendo submetida a situações vexatórias, desumanas, com uma grande exposição, às vezes contra a sua vontade, já vi pais expondo o choro da criança sendo vacinada, a criança gritando, dizendo que não quer ser filmada. Então, aí a gente já tem um outro cenário. A criança ali está sendo explorada, diferente de quando a gente está diante de uma atividade artística. Perfeito. E nesse caso específico é o inverso, assim, a gente conversou aqui inicialmente sobre a criança ela buscar, e agora os pais eles percebendo que aquele filho, aquela filha tem alguma desenvoltura para moda, para questão artística, para algum esporte,
e quer incentivar o seu filho. Então deve-se buscar essa autorização judicial e após ter essa autorização judicial, como é que se dá esse procedimento? É preciso ter alguma prestação de contas? Como gerenciar a vida e a renda que vai ser obtida daquele trabalho infantil ou do adolescente? Se você é YouTube, não fica com raiva de mim, tá certo? Não tenho nada contra os YouTubers, pelo contrário, sigo inclusive alguns perfis, são muito fofos, bonitos. E se o seu filho tem um talento, é promissor para alguma atividade artística ou esportiva, não tem problema. Como pai, como mãe, vocês têm realmente que incentivar, desde que busque uma autorização judicial para estar expondo essas imagens, respeitando a lei de proteção de dados, respeitando o direito ao esquecimento, respeitando as questões financeiras, tendo em vista que algumas imagens dessas vão gerar aí uma questão patrimonial, né, vão oferir renda, e aí esse dinheiro precisa ser administrado para que essa criança venha usufruir desse patrimônio lá adiante. Doutora, fugindo um pouco da questão do trabalho infantil, mas dentro ainda desse tema, em relação aos veículos, os profissionais que trabalham com carros por aplicativos, como Uber, que é o mais famoso. Como é que está essa situação? Existe uma discussão nacional em relação ao vínculo deles com a empresa. Como é que anda essa discussão? Isso. Para a gente reconhecer um vínculo empregatício, esse empregado ele tem que estar lá dentro dos requisitos formais do artigo 3º da CLT, que é subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e ser uma pessoa física. Recentemente, o Tribunal do Trabalho de São Paulo entendeu que todos esses requisitos serão preenchidos pelos motoristas de aplicativos da empresa Uber. E aí condenou essa empresa a um dano moral coletivo no valor de 1 bilhão, e ainda que a Uber recolhesse todos os encargos, né, assinasse a carteira de trabalho de cada um desses motoristas, e em caso de descumprimento, cada motorista desse teria direito a uma indenização no valor de R$10 mil. A Uber já informou por meio dos noticiários que vai recorrer da decisão. Nessa altura do campeonato já deve ter, inclusive, recorrido. O fato é que a gente ainda não tem uma decisão tomada atualmente sobre o desdobramento dessa questão. Não sei se a Uber vai, dentro do seu recurso, mudar essa decisão. Não sei se ela vai atender a decisão já formulada, já proferida pelo juiz do trabalho de lá de São Paulo, ou se simplesmente a Uber vai sair do Brasil. E se isso acontece, a pergunta que eu faço para os nossos telespectadores é: você está preparado para ficar sem o seu Uber? Isso, essa questão ela é muito polêmica. Já tem decisões do TST, correto, doutor? Do STF sobre essa matéria também, mas de fato ainda não está pacificada. E essa decisão, o que me parece, eu não tenho o detalhamento dela, mas o que me parece, ela também atinge terceiros que não participaram desse processo. Quem trabalha por aplicativo, e aí nossos telespectadores conhecem bem, não trabalha só com uma plataforma, via de regra trabalha com mais de uma plataforma. Então ele vai ser obrigado a ter a carteira assinada pela Uber, citando aqui como exemplo, já que foi dessa decisão, e não vai mais poder trabalhar com outras plataformas, não vai poder mais ter outros vínculos empregatícios. Então, como obrigar essa pessoa? Essa pessoa vai se desligar da Uber, vai para outra plataforma, e se isso for realmente exigido da Uber, consequentemente, como ficam as outras empresas, as outras plataformas digitais? No momento que a gente preenche os requisitos do vínculo de emprego, entende que ali vai ter uma jornada de trabalho. Então, naturalmente, o empregador, né, o proprietário daquela empresa, não vai querer que o seu funcionário, no horário do expediente, esteja a serviço de uma outra empresa, no qual é seu concorrente direto. Então, é uma questão muito delicada. O importante nesse momento é acompanhar o desdobramento dessa questão e torço para que o Tribunal Brasileiro encontre uma saída equilibrada que venha atender a sociedade como um todo, tanto os usuários como esses motoristas, né, que, embora não sejam regidos pela CLT atualmente, mas garantem ali o seu sustento e da sua família. Doutora, hipoteticamente, se nas esferas superiores determinarem que o Uber precisa, sim, pagar os direitos dos funcionários, e se o Uber disser, não, eu não quero mais ficar no Brasil, ele pagará alguma multa? Ele será penalizado se eles quiserem
tirar essa plataforma aqui do país ou não? A Uber, ele, como pessoa jurídica, ela tem um livre-arbítrio de escolher onde quer atuar. Então, se vier uma condenação que pese muito ao bolso da Uber, a ponto dela tomar essa decisão, isso aí ela tem o livre poder de sair do nosso território, desde que ela honre, né, com as obrigatoriedades impostas por essa sentença, por essa decisão judicial. Quem vai perder, infelizmente, vai ser os funcionários que talvez vivam só dessa renda e também as pessoas que utilizam o aplicativo. Perfeitamente. Tanto os motoristas, né, que ali tiram seu sustento, como também os usuários, que se utilizam desse meio de transporte para se deslocarem com um custo inferior, já que no Brasil a gente não sabe, que não é segredo para ninguém, o transporte público não tem uma grande excelência na prestação de serviços. E isso virá, acredito eu, no efeito cascata, não só para a Uber, mas aí também tem as outras empresas, outras plataformas, essas entregas, as que trabalham. iFood. O iFood, tem a questão do. Aí envolve também que se discute o menor de 18 anos fazendo aquela entrega de bicicleta. Né? Então, assim, vai ser todo um envolvimento social que vai nos atingir diretamente. Então, é uma questão que, de fato, foge, ao meu ver, a questão jurídica, não é para tratar só da forma técnica específica, mas, de fato, tem que se buscar esse viés social, para que se tenha realmente uma decisão justa para a empresa que está aqui gerando emprego e renda, né? Porque na hora que tem aquele aplicativo, ele compra um carro, ele faz a sua manutenção, né? Ele gera economia para o nosso país. Porque eles não estão lá obrigados, estão por livre arbítrio. Existe uma coisa chamada dignidade da pessoa humana. E a gente vê alguns entregadores de bicicleta, às vezes até algumas pessoas portadoras de alguma certa deficiência, se utilizando desse trabalho para poder oferir a sua renda mensal e manter ali o seu sustento. E aí eu pergunto, algumas pessoas quando vê esse cenário, vê essa cena desses trabalhadores, dizem, romantizam a cena e fazem com que aquelas pessoas sejam vistas como exemplos de superação. O fato é que existe sim uma condição que às vezes é insalubre, que às vezes é desumana e que aí realmente o Poder Judiciário deve estar atento a essas questões. Mas a gente não pode generalizar. Cada caso deve ser analisado de forma concreta, para a gente não fazer uma decisão e que venha ferir aí o direito da maioria. A gente tem que unificar um entendimento, olhando cada caso isoladamente e buscar uma harmonia para o bem comum. Doutor Marcílio, temos só 2 minutinhos. Mais uma pergunta. Rapidamente. E essas empresas, elas vêm exatamente na lacuna do dever do Estado. Eu falo aqui Estado lato sensu, né? No dever do Estado de cumprir com sua obrigação de dar educação, lazer e trabalho aos seus cidadãos no Brasil. Então aí vem o plano de saúde como exemplo. O pessoal quer que o plano de saúde arque com tudo, mas ali é uma empresa, né? Tem as suas limitações contratuais, tem a Uber, tem suas limitações contratuais. A gente sabe, logicamente, que tem as empresas, as má empresas, né, que se aproveitam da situação. Mas, no geral, são empresas que estão ali no mercado, buscando um nicho de mercado e gerando uma economia rotativa. Precisamos ficar atentos a 2 fenômenos, da ordem tributária à ordem social. A gente tem o poder e o dever de cobrar do Estado, esse Estado democrático, essas questões que são tuteladas constitucionalmente, porque nós temos uma carga tributária que, diga-se de passagem, não é barata, uma das maiores do mundo, e que a gente tem que fazer valer cada centavo ali que a gente impõe naquela taxa tributária. Então, nada mais justo que a gente tenha essas garantias constitucionais como saúde, educação, lazer. É claro que em vias práticas falta muito. Eu peço até aos leitores da Constituição, quando forem ler o artigo 7º, para segurar a emoção, principalmente quando fala do salário mínimo. Mas o fato é que a sociedade precisa caminhar, as diretrizes constitucionais precisam ser preservadas e o Estado precisa ser... precisamos bater na porta desse Estado, né, para que o Estado honre com as suas obrigações. Doutora Priscila, eu quero agradecer de coração a participação da senhora aqui no nosso programa Melhor da Noite. Muito obrigada pelo carinho, pelo acolhimento e a todos vocês que me assistem. Perfeito. Doutor Marcílio, até a próxima quinta. Com as graças de Deus.
Bênçãos a todos. Amém. Que você Amém. tenha um final de noite de quinta de paz e tranquilidade, colocando sempre Deus em primeiro lugar, que até aquilo que era para dar errado, eu garanto que vai dar certo. Shalom e até amanhã.